Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao nosso devocional. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração nesses próximos minutos. Eu sou o pastor Guilherme Grando e todos os dias, às 6 horas da manhã, nós transmitimos aqui em nosso canal o Devocional, que é um período de 15 minutos em que nós vamos ouvir a palavra do dia e fazer a nossa oração. Mas você não precisa assistir às 6 horas da manhã. Hoje é domingo, por exemplo. E eu sei que muita gente hoje aproveita para dormir um pouquinho mais, para descansar um pouquinho mais. Não tem nenhum problema, você também é um filho de Deus e até Deus descansou no 7º dia, né? Embora hoje seja o primeiro dia da semana, né? A semana já começou, mas não tem nenhum problema você assistir o devocional mais tarde. Hoje, por exemplo, tem muita gente que vai à igreja ali na cidade de Guarulhos, porque hoje eu prego ali em Guarulhos. Se você consegue chegar em Guarulhos às 9 horas da manhã, vá. Daqui a pouquinho, 9 horas da manhã, eu estarei ministrando um culto na Avenida Salgado Filho, número 517. 9 horas da manhã começa, 10h30 da manhã termina. Hoje nós vamos falar sobre mais uma mãe da Bíblia, porque durante esse mês de maio nós estamos falando sobre as mães da Bíblia, já que maio é o mês das mães. Então nós já falamos da mulher cananeia, já falamos de Maria e hoje eu quero falar de mais uma mãe que é um exemplo. E a gente tem muito que aprender com essas mães citadas na Bíblia. Então, 9 horas da manhã, eu estarei pregando na cidade de Guarulhos, tem estacionamento gratuito, tem escolinha, vem, vai ser uma bênção. Ou então você pode participar do culto online aqui no canal. 6 da tarde eu estarei ao vivo ministrando o culto aqui em nosso canal. E aí, eu já ouvi de várias pessoas o seguinte: elas vão para a igreja no domingo, ali na cidade de Guarulhos, inclusive tem gente que vai de longe lá para a igreja. E aí, depois do culto, elas me procuram para tirar uma foto, para dar um abraço, e eu fico muito feliz com esse carinho que eu recebo de vocês. E elas falam o seguinte: bom, agora eu vou para casa e agora eu vou assistir o devocional, porque eu acordei cedo para poder vir aqui para a igreja. Então tem gente que faz o devocional no domingo, às 11 da manhã, ao meio-dia, à 1 da tarde. Não tem problema. Escolha o melhor horário e todos os dias participe do devocional que vai ao ar aqui em nosso canal às 6 da manhã, mas vai ficar disponível aqui para você, tá? Deixa o seu like, isso nos ajuda a espalhar, deixa um pedido de oração aqui nos comentários, em instantes nós vamos orar, compartilhe com alguém. Hoje eu quero falar de um salmo, o Salmo de número 1 da Bíblia. Eu amo os salmos, eu tava pensando ontem, quase acaba com tudo aqui. Ontem eu tava pensando de que em breve, e aí eu vou divulgar a data direitinho, o que vocês acham? Em breve, eu estava pensando em fazer uma série nos devocionais somente sobre os salmos da Bíblia. Nós poderíamos pegar, assim, 15 dias, 20 dias ou 30 dias só falando dos salmos, dos principais salmos, porque o livro de Salmos, ele é uma preciosidade, é de uma riqueza incalculável. Eu amo os salmos. E ele é um livro diferente de todos os outros da Bíblia. Você sabe que a Bíblia é um conjunto de 66 livros. A própria palavra Bíblia, ela indica ali para biblioteca. Sabia disso? Bíblia, biblioteca. O que é uma biblioteca? Tem biblioteca na sua cidade? O que é uma biblioteca? É um lugar onde tem muitos livros. Livros, muitos livros. Biblioteca. A Bíblia é um lugar onde tem muitos livros. Para ser mais específico, 66. E em todos esses livros, 65 deles é Deus falando com o seu povo, Deus falando com o homem, Deus dirigindo, Deus guiando, Deus deixando o que ele pensa, o que ele quer, o que ele acredita, o que ele espera de nós. Deus fala com o homem em todos os livros da Bíblia, mas Salmos é o homem falando com Deus, porque o livro de Salmos são orações, são hinos, são canções que o povo, né, muitos ali você conhece como Davi, tem Salmo de Davi, tem Salmo de Moisés, tem Salmo de Salomão e de outros também, de outros homens, de outros grupos de pessoas, mas eles estavam em oração. Ali são orações cantadas, orações cifradas e que são registradas nas Escrituras para nós. Então todos os outros livros, Deus fala com o homem.
Nos Salmos, o homem fala com Deus. E eu estou pensando em breve começar uma série sobre Salmos, porque ali a gente vê quem é o ser humano, né? O ser humano sente medo. Em muitos Salmos você vai ver isso, que o ser humano tem medo, o ser humano tem raiva, o ser humano se preocupa, o ser humano é uma caixinha de surpresas. Estou pensando em começar uma série especial no Devocional exclusiva sobre Salmos. Vamos orar a Deus aí, se é isso mesmo que Deus quer, tá? Mas agora, eu quero fazer a oração do Pai Nosso e em seguida vamos fazer a leitura Salmo de número 1. E não esquece do que eu já disse, hein? Hoje é dia de culto, seja em Guarulhos, 9 da manhã, ou 6 horas da tarde aqui no canal. Não deixe de cultuar a Deus. Ore comigo. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor Jesus, eu peço pelos pedidos que estão sendo deixados aqui. Eu peço por este domingo, por esta semana que está começando, que o Senhor possa nos conduzir em cada decisão, em cada escolha, em cada caminho que iremos trilhar. Não nos deixe cair em tentação, porque são muitas, mas que o Senhor nos ajude a permanecer de pé. Eu oro também pelas pessoas que estão doentes, com problemas de saúde, estão acamadas, assistindo esse devocional de um hospital ou da cama. Talvez uma doença que ela já trata há muito tempo, talvez ela ficou doente nesses dias, pegou um resfriado, uma gripe, uma virose, alguma coisa, ela está se sentindo muito mal, ela está com muitas dores, é horrível ficar assim. Senhor, nós oramos por essas pessoas, que o Senhor possa trazer cura e restauração a elas, em nome de Jesus. Amém. Fique até o final, gente, para você poder ouvir a palavra. Nós vamos orar já, tá? Eu queria que você colocasse pedidos de oração aqui, hoje, por familiares seus que você percebe que eles estão sendo influenciados por outras pessoas. Não existe essa coisa de ninguém me influencia. Não, eu tenho a minha cabeça formada e eu posso andar com qualquer pessoa e jamais ela vai me influenciar. Isso não é verdade. Todos nós somos seres influenciáveis. Nós somos influenciados. À medida em que você vai andando muito com alguém, em que você vai conversando muito com alguém, em que você vai tendo muitos momentos ao lado daquela pessoa, você inevitavelmente passa a pensar como ela. Talvez não em tudo, mas em muitas coisas. Você passa a pensar como ela, você passa a aderir a algumas ideias que ela também tem. Ela vai te convencer de algumas coisas. Porque nós somos assim, nós somos seres influenciáveis. E você pode colocar, eu quero falar um pouquinho sobre isso aqui, Salmo de número 1. Mas eu quero orar por você hoje, pelos seus familiares, que você percebe que eles têm andado com pessoas que não é a melhor companhia para eles andarem. E você já falou pro seu marido, olha, fulano não quer nada com nada, ele não quer trabalhar, ele não quer estudar, ele não quer nada, ele acha que a vida é o quê? É um playground para sempre, é um parquinho do condomínio. Ele não entendeu que a vida não é isso, não quero que você ande com ele. Mas aí quando você fala, você é a chata. Ah, nada a ver o que você está falando. Você já percebeu que os seus filhos talvez tenham andado com pessoas que, mesma coisa, não é a melhor companhia para andar. São pessoas que têm ideias erradas, fazem escolhas erradas, e você já falou para sua filha, você já falou para o seu neto, não anda com fulano, não é que eu quero te privar, não é que você agora só vai andar, você é um robô, só vai andar com um crente. Não, mas assim, mas você tem que andar com pessoas que vão te estimular a serem pessoas melhores. Nós temos que andar com pessoas que vão nos incentivar a melhorar a cada dia. E tem essas pessoas. Hoje em dia tá difícil. Tá, concordo que hoje em dia tá difícil. Mas tem muita gente boa, muita gente que vai te incentivar a cuidar mais da sua saúde, a estudar, a trabalhar, a buscar as coisas de Deus. Tem muita gente que vai te influenciar para aquilo que é bom. E talvez você tenha visto aí os seus familiares andando com pessoas que têm influenciado eles para aquilo que é ruim.
Depois começou a andar com fulano, não quer mais estudar. Depois começou a andar com fulano, agora só fica o dia inteiro no computador, na internet, não sai de casa. Depois começou a andar com fulano, começou com umas ideias esquisitas. Eu sei que isso te preocupa. Só que às vezes, quanto mais você falar, quanto mais você dialogar, quanto mais você tentar convencer que aquela não é uma companhia ideal, com mais raiva ele vai ficar. Mais ele vai se fechando no mundinho dele e vai se distanciando de você. Então, vamos orar. Coloque nomes aqui que a gente vai orar em instantes. E é o que diz o Salmo de número 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antigamente, e até pouco tempo atrás, acredito que muitos, para não dizer todo mundo que está aqui nesse devocional, pegou essa época. Nós tínhamos os nossos grupinhos que nós andávamos, que nós nos reuníamos. Você se juntava ali com seus amigos na praça, e ali vocês conversavam, vocês brincavam, vocês falavam de vários assuntos, vocês se juntavam e iam para um determinado lugar, ia para a casa de alguém, e lá vocês faziam várias coisas, brincavam, assistiam televisão e coisa e tal. Hoje esses grupos, hoje essa roda, que pode ser uma roda bacana, que edifica, que incentiva, como eu havia falado já, mas pode ser uma roda dos escarnecedores, é um grupinho que se junta só para falar do que não presta. Hoje em dia essa roda dos escarnecedores não precisa acontecer mais em uma praça, na porta da casa de alguém, no apartamento de alguém. Hoje em dia essa roda dos escarnecedores, ela acontece aqui, ó, pelo celular. É o grupinho, onde muitas vezes assuntos que não edificam em absolutamente nada são tratados ali. E por favor, quero deixar bem claro uma coisa. Nós não somos religiosos, onde o único assunto que nós tratamos é sobre as coisas de Deus. Claro que não. Eu mesmo gosto de falar sobre vários assuntos, várias coisas. Eu gosto de ouvir, eu gosto de brincar. As pessoas que convivem comigo sabem disso. Eu sou muito brincalhão, eu sou muito transparente, eu sou muito sincero. Eu tenho isso comigo. Acho que sempre tive. E eu gosto de estar ao lado de pessoas e a gente não fica o dia inteiro falando Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, Deuteronômio, sabe? Falando só da Bíblia, Apocalipse, Mateus, João, Atos, Marcos. Não, a gente também fala de outros assuntos, de todos que você possa imaginar. A gente brinca, a gente conversa, mas a questão é, o que eu estou falando, são de pessoas que te influenciam para fazer aquilo que é errado, para fazer aquilo que não presta, para tirarem você do seu foco. Você está focado em estudar, em se formar, você está focado em trabalhar, ganhar dinheiro e formar sua família, você está focado em cuidar da sua saúde, você está focado em buscar Deus. E aí existem grupos que vão tentar tirar o seu foco. Vão tentar tirar o seu foco. E aí você começa a desanimar daquilo que Deus colocou no seu coração. Você vai desistindo. Aí um belo dia você chega, não, vou trancar minha faculdade. Que isso? Mas de onde você tirou isso? Você estava tão animado? Ah não, negócio de estudar, isso aí não leva a lugar nenhum. Não, porque não sei o quê. Você sabe que alguma coisa aconteceu ali. Essa ideia não partiu daquela pessoa. A pessoa começa a fumar, começa a se envolver com coisas erradas. Você sabe que aquilo não partiu dela. Você sabe que teve influência de alguém. Então a gente tem que ser criterioso com as pessoas com quem andamos. Porque nós somos influenciados, sem dúvida. E que você cubra os seus familiares de oração, sempre. Porque você não está com eles 24 horas, mas que eles possam ter boas amizades, que eles possam ter boas relações. Pessoas que vão influenciá-los a serem melhores a cada dia. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar pela tua família. Creio que você já colocou nomes aqui. Se não colocou, a hora é agora. E vamos falar com Deus nesse momento. Senhor Jesus, essa é uma preocupação que todo pai e mãe possuem, de saber com que tipo de gente os seus filhos estão andando. Só que é muito difícil. É muito difícil saber até que ponto um pai, uma mãe pode interferir em uma amizade de um filho e até que ponto não. Até porque
depois de uma certa idade, isso não é possível mais. Ainda que o pai e a mãe venham proibir, eles podem se falar via telefone, escondido. Não tem como, não tem como. Esse é um controle que não está em nossas mãos. Mas nós sabemos que o Senhor pode sim guardar os nossos familiares, para que eles não venham trilhar caminhos tortos, nos quais trarão arrependimento futuramente. Guarda a nossa família, Senhor Jesus. Proteja os nossos familiares. Nós não podemos carregá-los no colo a vida inteira. Muitos deles, um dia nós carregamos no colo, mas hoje é impossível a gente carregá-los no colo. Mas nós podemos carregá-los no coração e debaixo dos nossos joelhos para sempre. E é o que fazemos, oramos por eles, pela nossa família, para que o Senhor coloque as pessoas certas no caminho deles. E oramos também por nós mesmos, para que o Senhor venha nos guardar, para que nós sejamos boas influências para as pessoas que estarão ao nosso lado. E também venhamos nos cercar dessas pessoas que vão nos incentivar a melhorar, a viver uma vida melhor, mais feliz, mais justa, mais digna diante de Ti. Perdoa os nossos pecados, Senhor, erros e falhas. Entregamos esse dia em Tuas mãos. Eu oro pelos cultos que vão acontecer, os cultos que vão acontecer na igreja hoje. Daqui a pouco, às 7 horas da manhã, que o pastor Lucas vai ministrar. 9 da manhã, que eu vou ministrar ali em Guarulhos. 6 da tarde, que o Felipe vai ministrar também na igreja. Oramos por esses cultos de hoje que teremos em Guarulhos e pelo culto online que teremos aqui em nosso canal às 6 horas da tarde. Que haja transformação, que haja perdão de pecados, que haja derramamento do Teu Santo Espírito sobre todos que estarão nesses cultos, sejam os cultos presenciais ou online. Deus, eu peço pelos pedidos que foram deixados aqui. Oro pelos trabalhadores, oro pelas mães que neste mês de maio temos orado. Que elas possam ver em seus filhos o caráter de pessoas de Deus. Entregamos tudo em Tuas mãos, em nome de Jesus. Respire fundo e diga amém. Amém e amém. Então vamos lá, né, gente? Vamos preparar o cafezinho, arrumar a casa para receber a família para um almoço, ou vai almoçar fora hoje? Vamos almoçar fora hoje, já pensou? Que maravilha! Hoje eu vou almoçar na casa de um casal que nos convidou para ir almoçar na casa deles, estaremos lá. Então, seja lá o que você for fazer nesse domingo, que Deus te abençoe e não esquece que hoje é dia de culto, hein? Ou em Guarulhos, ou aqui no canal. Deus abençoe, bom dia!